Fala pessoal, meu nome é Fábio Canuto e hoje eu quero fazer um vídeo sobre as eleições, ou melhor, o resultado das eleições, mas um aspecto num âmbito espiritual. Pessoal, por que eu quero falar na parte espiritual? Uma que o canal tem tudo a ver com isso, coisas espirituais, que eu acredito muito no mundo espiritual. Aliás, pessoal, você pode ter certeza disso, você acreditando ou não, o mundo espiritual é mais real que o natural. Né? O mundo espiritual é mais real que essa polo aqui, mais real que essa camiseta aqui. Existe. Eu quero falar sobre o aspecto espiritual. Porque o natural, pessoal, né, já tem muitos vídeos bons aí. Eu vou dar minha opinião rapidamente natural. Acho que foi surreal o que aconteceu na eleição. Não faz o menor sentido. Eu vou pegar só um estado como referência, tá? Que eu já morei lá. Então, eu posso falar. Minas Gerais, por exemplo. Como que pode um estado do tamanho de Minas, que elegeu no primeiro turno o Zema, que é direita total, totalmente vinculado ao Bolsonaro, e depois Nicolas Ferreira, que bateu todos os recordes, um monte de pessoa de direita, e esse pessoal, faz um exercício, pessoal, né? Faz um exercício se põe no exemplo de quem votou lá. Eu vou votar no Nicolas Ferreira, eu vou votar no Zema, mas eu vou votar no Lula. Não tem sentido, é surreal. Então eu acho que foi manipulado sim, mas não é vídeo pra isso, pessoal. Mas foi tudo muito estranho. Agora, como eu disse, eu quero falar nos aspectos espirituais, pessoal. Desde que a igreja é igreja, desde que começou a igreja, que é o corpo de Cristo, sempre os cristãos foram perseguidos. Se você for ver a história dos pais da igreja, você vê Nero, por exemplo, 64 depois de Cristo, ele incendiou Roma e culpou quem? Os cristãos, pessoal. Você vê que as coisas que ele fez naquela época foram terríveis. Pegavam cristãos e faziam como tochas humanas. Então foi muito cruel o começo do cristianismo. Você pega o historiador da história da igreja, por exemplo, Eusébio, na verdade foi o único historiador da época, ele dá detalhes. Ele fala que teve grandes multidões perseguidas pelo poder do Estado. Então sempre os cristãos, nós cristãos, não sei se você crê a sua religião, mas eu sou contra a religião. Na verdade, Jesus Cristo, quem matou, quem sacrificou Jesus Cristo foi o poder religioso e Roma. Então não tem nada a ver com religião. Mas sempre nós cristãos fomos perseguidos, pessoal. E aqui é muito louco, se você for estudar em casa o livro de Atos, né, que é a história da igreja, o princípio da igreja até os últimos dias naquela época, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela cresce. Quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Então, eu quero isso? Eu não quero isso, pessoal, mas isso é fato. Né? Isso é fato. Agora, se você é um cristão, eu não sei, como eu disse, eu não conheço todo mundo que está vendo o vídeo, e conhece minimamente as escrituras, pessoal, é impossível, se você conhecer um pouquinho, é impossível você concordar com as pautas de esquerda, não tem como. Eu acho muito louco uma pessoa que fala que é cristão e voltar no Lula, por exemplo, não tem o menor sentido, pessoal. Eu vou dar pequenos exemplos aqui, tá? Pequenas pautas de esquerda, que eu sei que o Lula é a favor, e não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, a legalização das drogas. Eu te falo, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer as escrituras, a palavra, eu até era a favor da legalização das drogas. Mas hoje, né, como diz a esquerda, tem um lugar de fala, toda semana eu faço um trabalho social, nos metrôs, embaixo do viaduto, e desde que eu comecei trabalho social, pessoal, não tem como você querer legalizar as drogas vendo o que as pessoas passam. Eu te faço um teste, vai em qualquer lugar que tenham pessoas drogadas, e quando ela tiver careta, conversa com ela. Se ela pudesse voltar ao tempo, eu duvido que ela usaria, experimentaria drogas, pessoal. Por quê? Tem pessoas que são destruídas pelas drogas, ou melhor, milhares de pessoas são destruídas pelas drogas. E eu vou te falar, a pessoa fala que maconha é a porta de entrada, na minha visão eu não concordo. A porta de entrada são as drogas legais, a bebida alcoólica. Para mim a pior droga que tem, é lógico, eu não quero proibir, mas a pior droga que tem é a bebida alcoólica. É impressionante o número de pessoas escravizadas, com a vida destruída por causa do álcool, pessoal. Ela é a porta de entrada para drogas maiores. Que a pessoa chega numa situação lá no fundo do poço, que ela não tem mais, sabe, não tem mais autoestima, não tem nada, que ela vai para drogas piores. Mas a maior parte é o álcool. E eu vou te dar um exemplo, pessoal. Olha que louco isso. E olha que eu tô numa região boa, hein? Eu tô indo em lugares, metrô Barra Funda, Marechal Deodoro, viadutos aqui perto, que é uma região boa de São Paulo. E a história, pessoal, a maioria sempre é a mesma, né? Você vê pessoas, às vezes, de classe média alta, que já estão quase uma década na rua, morando na rua por causa do álcool. Como que começa? A pessoa é muito normal. A pessoa tem um emprego legal, é classe média, uma família e tem problema com álcool.
começa a dar problema decorrentes no emprego, e aí perde emprego. Pessoal, perdeu o emprego, a casa caiu, porque é ela que estruturava financeiramente a casa dela. Onde ela vai? Se ela está dando problema no emprego de álcool, pessoal, ela vai pro bar. E aí começa a beber, a família começa a passar por um perrengue financeiro, ninguém dá conta, ele perde o casamento, ou porque é violento com a mulher, ou porque a mulher não aguenta mais, ela vai pra casa do filho mais velho, o filho não aguenta mais e vai parar embaixo da ponte. Isso tem muitos casos, pessoal, não é um, não é dois, são vários casos. Então não vem com essa pauta de esquerda, que a legalização das drogas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Né? Infelizmente as pessoas não têm consciência, falam loucuras porque não sabem o que essas pessoas vivem. O que mais que elas são contra, pessoal? Desarmamento civil, né? Eu acho um absurdo. Eu, particularmente, eu nunca teria uma arma. Não teria coragem de pegar uma arma e atirar, nunca. Eu não teria coragem de atirar. Mas, porém, entretanto, pessoal, tem que ser liberdade total. Quem que é o Estado para falar, você não pode ter uma arma? Esses políticos que falam isso, que querem desarmar a sociedade, eles têm carro blindado, segurança particular, eles pagam pelos nossos impostos. Quer dizer, eles podem, a gente não. Absurdo. Sexualização precoce. Pessoal, e o pior, que o Lula falou várias vezes, regulação da mídia, pelo amor de Deus. Como que as pessoas podem ser a favor de um cara que quer regular a mídia? Liberdade de expressão total, através da liberdade de expressão você pode, né, ver com quem você vai andar, com quem você se associar ou não, mas tem que ter liberdade de expressão, e ele é totalmente contra. Isso já é mais o suficiente para a gente não votar num cara desse. Calma que eu vou entrar no aspecto espiritual, pessoal. E o pior que a pauta de esquerda, para mim é o pior fato. Eles serem totalmente a favor, a ser pró-aborto. Pessoal, as escrituras falam, isso é muito forte, porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. O Criador nos escolheu antes da criação do mundo. Então não existe isso. Eu creio que a vida é gerada já na concepção, no ato sexual, já é gerada uma vida lá. E como, eu sei que é muito difícil a gente entender, né? Mas se você não crê nas escrituras, é muito difícil entender. Pessoal, mas há elementos para a gente ter esse entendimento. Já está tudo escrito, tudo que, por exemplo, eu creio que nós estamos nos últimos dias. Se você for ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, Revelação no original, né, Revelações, João, já no final da idade dele, no final de vida dele, quase 90 anos de idade, ele escreveu o livro de Apocalipse. E muitas coisas nós estamos vivendo já estava escrito há mais de 2000 anos atrás, pessoal. Existe um mundo espiritual e a gente é chamado antes da fundação do mundo. Eu sei que é difícil entender, mas eu estou falando de um plano espiritual onde o Criador sabe todas as coisas. Nada pega a Deus de surpresa. Para você entender, pessoal, o valor da vida, né, que nós somos imagem e semelhança do Criador, tem um livro muito bom. E até virou um filme, chama O Céu é de Verdade. É baseado em uma história real. Olha que história louca, pessoal. Uma criança começa a passar mal, está prestes a morrer e vai para o hospital, vai para a UTI. Né? Ela tem um pouco menos, ela está quase completando 4 anos de idade. E ela tem um arrebatamento, ela vai para um plano espiritual, ela vai para o céu, segundo ela, e começa a falar detalhes do céu. Até aí os pais levaram uma boa, né? Porque os pais eram cristãos, tudo, normal. Falou que encontrou Jesus, que bonito, descreveu Jesus, até aí tá tudo normal, pessoal. Aí começou a história a ficar mais séria, quando ele falou que conheceu o bisavô dele, o pai do pai. Ele deu descrições do bisavô dele, aí o pai começou a ficar meio assim, e aí a ficha caiu, ficou mais séria ainda, quando ele falou que conheceu a irmãzinha dele. Detalhe, pessoal, a irmãzinha que ele conheceu e deu detalhes que ele nunca poderia imaginar, que era uma criança, tinha nascido dele, antes dele, essa irmãzinha dele, só que sofreu um aborto espontâneo. E aí os pais ficaram chocados, que ele deu descrição dela, falou o nome dela, tudo. Tá tudo no filme, pessoal. Por que eu tô falando desse livro, desse filme? Porque existe um mundo espiritual e tem pessoas abortando aí, pensando que é a coisa mais normal do mundo, mal sabe ela, a consequência espiritual que ela tá trazendo pra vida dela. Lógico que onde, né, essa pessoa não tem consciência, quando gera um arrependimento, tudo ok. Mas a gente não pode cair nessas pautas do inferno, pessoal, porque isso é totalmente antibíblico. Eu vejo cristãos voltarem em pessoas de esquerda, não faz o menor sentido, pessoal. Agora, entrando mais profundo na parte espiritual, se o Lula vencer, que eu acho difícil, pessoal, sinceramente eu acho difícil, que tem ainda um mês pela frente, tem muitas vezes, né, dá pra fazer uma campanha maciça contra essa loucura, mas se vencer, pessoal, a gente não pode se desesperar, não. As escrituras falam que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pessoal, isso é muito forte. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pessoal. Ou seja, a gente tem um propósito maior aqui na Terra. Você pode ter certeza, o nosso propósito não é só, meu propósito é ter um bom emprego, fazer uma boa faculdade, ter uma casa maravilhosa, uma casa de praia, ter um carro maravilhoso, né, e um casamento. Aí eu venci na vida. Pessoal, pelo amor de Deus, a vida é muito, né, tem muito mais coisas, muito mais importantes do que só o dinheiro. Aliás, o amor ao dinheiro, não estou falando dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha a política, por exemplo. Fala em dinheiro, 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 dinheiro. Então saiba qual que é o seu propósito, pessoal. Tudo vai ficar. Seu emprego vai ficar, seu carro vai ficar, seu casamento, né? Até que a morte o separe, que ainda é o último suspiro, ficou. Agora, a vida com Deus é eterna. Então procure as coisas espirituais. Não fica com o coração ansioso com as coisas desse mundo, pessoal. Deus tem um propósito, e eu vou voltar a te falar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Só vai melhorar para aqueles que creem, pessoal. Agora, a nossa esperança como cristão maduro, quando você se aprofunda na palavra, nunca deve ser homens, pessoal. Nunca se apegar a reis, a governantes. Vai direto na fonte, vai direto a Deus. Tem uma passagem de Daniel que eu acho maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês. Olha o que Daniel, no livro de Daniel, ele diz. Ele disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É maravilhoso, pessoal. Ele levanta reis, ele coloca leis, ele faz tudo. Nada sai do propósito divino. Nada pega Deus de surpresa. Eu gosto dessa passagem, esse finalzinho. E dá conhecimento aos que sabem discernir. Pessoal, nós temos que ter conhecimento, saber discernir as coisas espirituais. Nós que somos espirituais, a palavra fala, você que é espiritual pode discernir todas as coisas e por ninguém discernir. Eu vou ler aqui, tá? Olha que forte essa passagem. Olha essa revelação. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Um parênteses aqui, isso é loucura. Eu tô falando esse monte de coisa aqui do mundo espiritual, do valor da vida, que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? O quanto vale uma vida, mas o mundo lá fora não vai entender que é espiritual. O mundo anda, é um mundo hedonista, ele busca só pelo que ele vê. É um mundo que anda pelos 5 sentidos, só pelo que ele vê, pelo que ele toca, pelo que ele sente, pelo que ele ouve. O mundo não entende a parte espiritual. Aí continua. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, pessoal, nós podemos discernir todas as coisas e por ninguém nós somos julgados, discernidos. É muito louco você ter essa parte espiritual aguçada, o Wi-Fi aberto. Como? Através da palavra, conhecendo as escrituras. Você não vai ser pego de surpresa, pessoal. Querendo ou não, nós já estamos entrando em uma nova ordem mundial. Já está tudo escrito, pessoal. E eu não quero trazer peso, preocupação. Os governantes desse mundo, vê? Eu não quero fazer um vídeo longo. Mas pesquisa, o Bush lá atrás já falava disso. A Rainha Elizabeth que faleceu já falava de uma nova ordem mundial. Já está tudo colocado, já está tudo feito, o plano já está feito. Então, não andeis ansiosos, pessoal. O nosso papel, na verdade, para finalizar esse vídeo, não importa o que acontece no mundo, nos reinados desse mundo, na política suja desse mundo. O nosso propósito, na verdade, é ter um relacionamento com o Criador. Relacionamento com o Eterno, pessoal, porque tudo vai passar, conforme eu disse no vídeo. E com esse relacionamento, quando você tiver com o Wi-Fi aberto, né, o 5G aberto, espiritual, consequentemente já não vai se corromper com esse mundo, pessoal. Cuidado, guarde o coração, não se corrompa. Não andeis, como disse Jesus o tempo todo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique com o coração frio por causa da política, pessoal. Maior do que está em nós, do que está no mundo, do que está no sistema. E também seja luz do mundo e sal da terra. Quando você for luz do mundo e sal da terra, você pode transformar vidas com a verdade, pessoal. Se a gente for depender de homens, maldito homem que somos. Mas dependa de Deus, pois tudo vai cooperar para o seu bem. Beleza? Pessoal, se você curtiu o vídeo, curte aí. Faça comentários para o vídeo ter mais relevância, né? E se der tudo certo, eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência. Valeu!